a demanda exterior. Então, a Apex, quando ele vem dando todos esses dados sobre inteligência e a forma de negociar, eles começam a pavimentar esse acesso para essa ponte de acesso que é o mercado foco, para mostrar para vocês que é necessário adequar a sua oferta exportável. Eu tive algumas experiências nessa carreira de quase 20 anos de comércio internacional que demonstram que, por exemplo, você no Brasil produz geralmente alimentos para a família. Sempre são questões de fazer muito porque você atende produto para a família. Quando você vai na Alemanha, você vê às vezes embalagens individuais, um biscoito, uma sardinha, e para a gente ainda é fora de questão. Se você quiser vender para aquele mercado, você vai ter que adaptar. Da mesma forma, nós temos que saber como o público chinês quer receber a sua oferta exportável. As empresas que têm tido sucesso têm feito prospecção de mercado, têm adequado a sua linguagem, pedido apoio de relações públicas e principalmente profissionais adequados para fazer. Como que a Apex pode ajudar vocês na formulação dessa estratégia de crescimento internacional? Nós temos visto dois tipos de atuação de empresas com sucesso na área de internacionalização. A primeira, da questão do crescimento internacional, em relação à estratégia de ampliação de mercado. Empresas que tenham conquistado uma presença no mercado por exportação nos últimos 10, 5 anos, elas têm caminhado para a questão da internacionalização mesmo, de comprar um agente local, de ter uma distribuição e ampliar sua cadeia de valor dentro daquele país. E outra estratégia que a gente tem visto é a questão de novos mercados. Você ampliar sua oferta para uma estratégia de abertura. Na sua grande maioria, as empresas brasileiras estão ainda nesse espaço de estratégia de abertura de mercado, mas que tem nos próximos 5, 10 anos, eu acho que o embaixador foi muito feliz nisso, de olhar a China como um futuro, não como um presente. Ou seja, como que eu adequo a minha presença e a minha oferta exportável para esse mercado. Como a Apex pode ajudar a empresa brasileira a posicionar a sua oferta na China? De 3 maneiras. Primeiro, identificando a demanda no mercado chinês. Aqui nós chamamos 3 pontos interessantes. Existe uma ânsia no mercado chinês por produtos ocidentais. É o maior mercado consumidor do mundo, com 1,3 bilhões de pessoas, sendo que 12% na classe A. Então, olha o tamanho dessa classe A. Então, o ocidental, o chinês está aberto ao produto ocidental. E aí a gente vem conversando com os empresários que têm exportado para lá, a questão dos produtos que são feitos fora da China tem um valor. Tem empresas americanas e europeias que produzem na China e estão tendo a dificuldade de serem valorizadas por questão que o produto é feito na China. Alimentos e bebidas e agronegócio. O consumo de alimentos na China deve crescer 13% ao ano entre 2012 e 2016. Ou seja, é superior à economia, ao crescimento da economia como um todo. Então, é uma população que começa a ter renda e começa a consumir até produtos de luxo. A importância, a gente viu esse movimento no Brasil nos últimos anos, com a questão da transferência de renda. As pessoas estão consumindo mais, elas estão comprando produtos mais caros. E a questão do espaço para produtos premium. E a questão da moda, a gente vê um movimento muito forte, principalmente no setor de calçados femininos de empresas com alta qualidade de produtos, como a Dumont, a Democrata, a Albanese, Stephen Clark, que estão fazendo um trabalho de reposicionamento nesses países. E na parte da tarde, a gente tem como a nossa inteligência comercial vai abrir complexo por complexo. Quais são as oportunidades na área de alimentos e bebidas? Eles vão detalhar os MCMs, os produtos que têm chance de competir. Para moda, são esses aqui o movimento que está acontecendo e outros tipos de produto que no curto prazo têm oportunidade de crescimento na China. Isso aqui é só um detalhe, como assim, marcas se adaptam com o produto para vender na China. A Levi's lançou uma combinação de denizen, que é uma combinação de denim, com uma palavra local derivada de cidadão internet, para se adequar com as mulheres, com quadris mais estreitos e pernas curtas. Ou seja, ele começa a adequar o produto para chegar na população chinesa. Aqui, o segundo ponto que a Apex pode ajudar vocês, na questão do mapeamento da oferta exportável brasileira. Hoje, as exportações brasileiras, no período de janeiro a setembro de 2012, nós temos 16.764 empresas exportando no Brasil. Desse público, 1.846 exportam para a China. Esse recorte dessas 1.800, que é mais de 10% das exportações, a gente tem 332 empresas dividido por alimentos e bebidas. 103 empresas hoje exportam para a China, 100 empresas de moda, 71 de máquinas e equipamentos,
46 de casa de construção, 16 de empresas de tecnologia e 7 de empresas de serviços. Ou seja, aqui dá um mapeamento daquilo que a gente é competitivo. E a gente nota uma grande presença na questão de alimentos e bebidas e moda. Por terceiro, pilar que a gente pode estar trabalhando, oferecendo, ajudando vocês a construir o seu posicionamento, é a questão das soluções Apex para mercados. Então, eu vou começar a explicar, principalmente essas canalizado em 3 alternativas: informações estratégicas, canais de negócio e apoio à internacionalização. Informações estratégicas é um grupo de soluções da Apex para aquelas empresas que ainda não exportam para a China. Eu quero exportar, ainda não exporto, quero saber se o meu produto é demandado. Aqui eu vou oferecer a solução para você. Canais de negócios são soluções para empresas que já exportam, mas que ainda não exportam para a China. E por último, apoio à internacionalização, que são empresas que já exportam para a China e querem ampliar a sua presença. A primeira solução que eu tenho para as empresas que estão procurando é o perfil de oportunidade de mercados oportunidades comerciais de mercados internacionais. Isso é um estudo da nossa inteligência comercial, gente, com mais de 100 páginas, detalhando todas as oportunidades que nós temos na China. Nós, como brasileiros, a gente tem uma grave tendência. Nós não gostamos de ler o manual, de nada. Nada, né? A gente gosta de ligar a coisa. Depois que a coisa queima, a gente vai identificar por que a gente não fez isso. O nosso pessoal da inteligência fez um trabalho de desk research, que a gente fala de análise de dados, e também visitou a China para levantar uma série de informações estratégicas. Aqui eu peguei só alguns highlights do trabalho que faz um panorama econômico, político, comercial, análise de comércio bilateral, indicadores de trocas comerciais e oportunidades de negócio. Nesse item, oportunidade de negócio, quando você vai lá no hot site do Mercado Foco, você clica lá e ele vai te dar todas as oportunidades de negócio para o setor de complexo de alimentos e bebidas, de moda. Tudo está detalhado lá. Você tem que ler isso. E algumas informações que eles dão. Ó, classificação de bens importados, aqueles que são proibidos, restritos e são gerais. Conferir os catálogos de commodities sujeitos à proibição de importação. Ou seja, às vezes você vai fazer uma negociação e não sabe que aquele item é proibido. Tem que ler, gente. O nosso estudo dá a condição de você ter acesso a essa informação. A questão dos alimentos embalados devem conter informação em chinês sobre o produto e a origem. Não adianta achar que a nossa embalagem vai ser aceita naquele mercado. Diferenças regionais, zonas especiais e grandes distâncias estimulam a regionalização da distribuição. Eu fui gestor no início da Apex, do setor de calçados. Uma das coisas que o pessoal mais me reclamava era a questão da distribuição na China. Não existe um distribuidor que consiga fazer tudo. Então você tem que nomear uma distribuição que às vezes trabalha a questão da regionalização. Então não é botar num porto e vai atender o país como um todo. Então é necessário, existe lá no nosso estudo, até o estudo de distribuição dos melhores portos, os melhores pontos para trabalhar nisso. É um trabalho realmente fantástico que merece ser lido por vocês. Outro ponto que é importante é o Brasil Trade Guide. Esse é um projeto desenvolvido pela Apex com as comerciais exportadoras de trades para levantar quais são as trades no Brasil especializadas em determinados produtos e mercados. Esse site você pode estar acessando, brasiltradeguide.com.br. Você tem acesso às trades e aos compradores que estão ali. Tem alguns compradores que fazem solicitação de produtos. Ele facilita o acesso à pequena empresa que às vezes precisa de uma trade para acessar o mercado como o chinês. Nós temos hoje 735 trades cadastradas. Essas trades que entram nesse nosso site, eles são acompanhados pelo Siscomex. Nós temos um acesso privilegiado e nós sabemos se essas trades realmente operam ou não com exportação. E nós temos 154 empresas operando no mercado chinês. Nós sabemos detalhar quem é, o que ele exportou. E a gente valida isso com a Secretaria de Comércio Exterior. Esse fulano exporta alimentos? Sim, a gente monitora. E aí a gente vai para esse site e você pode fazer um contato. Só o valor de exportação de todas as trades no ano passado foi de 5,9 bilhões, sendo que 890 bilhões foram para a China. Ou seja, é um caminho desejável, principalmente para aquela empresa que nunca fez negócio com a China. Outra coisa é o PayEx, o nosso programa de extensão exportadora, que capacita os empresários nas questões tecnológicas e gerenciais. Ou seja, se a sua empresa sabe que tem
condição de fazer, não sabe se tem condição de fazer negócio, nós precisamos operar com PIEX. Nós temos especialistas para fazer o diagnóstico. Temos mais de 10.500 empresas trabalhando. Outro caminho que nós temos é a parceria com os nossos projetos setoriais. Nós temos parceria com a BID, com a Bicalçados, com vários setores, o setor de alimentos, o setor de tecnologia. E aqui, esses setores têm priorizado o mercado chinês. São mercados prioritários, a saber, mel, café, frutas, carnes bovina e suína e frango, açúcar e bioetanol, calçados, couro, componentes para calçados, produtos para animais de estimação, joias, software e serviços de TI e moda. Já tinha falado até para o embaixador hoje na parte da manhã que as nossas associações setoriais conhecem profundamente as empresas que têm condição de trabalhar nesse mercado e tem um calendário junto com a Apex para efetivar a promoção comercial. Queria dar um detalhe sobre componentes couro e calçado. Eu tive uma oportunidade de visitar uma cidade chamada Dongguan, a 2 horas de Hong Kong, para conhecer uma plataforma de exportação do setor de componentes calçados da Sindecal, que estavam tentando vender produtos da cadeia de couro e calçado para as exportadoras chinesas. Nós chegamos lá, conhecemos toda a operação, realmente é uma operação fantástica, são empresas que exportam para o mundo inteiro e os brasileiros tentando vender localmente para aquelas empresas que estavam ali. Eu fui conversar com uma empresa americana que já estava, uma indústria americana, há 12 anos na China, já exportando. E eu falei, me fala um pouquinho do seu posicionamento de marca na China. Ele falou assim, olha, eu tenho um americano, aquela coisa de marketing, um cara muito bom, explicou assim, olha, eu tenho um nicho de mercado aqui na China, que são executivas de 30 e 35 anos, elas moram nessa região, têm esse salário, e eu vou vender esse calçado. Eu falei, qual que é o tamanho desse nicho? Ele falou, 30 milhões. Aí, o dado que mais me adiantou, ele falou assim, eu vendo em Nova York esse calçado a 120 dólares. Em Xangai, eu vendo ele a 150 e 180 dólares. Foi a primeira vez que eu vi um produto chinês, um produto era vendendo mais caro na China que em Nova York. Eu falei, opa, tem renda no mercado, um share de 30%, um nicho de mercado de 30 milhões, vale a pena, tem renda nisso aqui. Nós temos, para canais de negócios, empresas que procuram estar mais presentes. Nós temos a Missão Cultura Exportadora, algumas vezes nós desenvolvemos isso até para conhecer o mercado. Missões ministeriais, nós temos feito uma parceria com o Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério das Relações Exteriores para trabalhar com os dois ministros, sempre com a presença ou da presidente Dilma ou algum ministro nessas missões comerciais, que os contatos são muito importantes. As feiras comerciais na China, a Apex tem apoiado junto, diretamente fazendo a realização da feira, ou em parceria com o setor, com as associações setoriais, e ações de promoção, de construção de imagem e promoção de marca. Nós, agora, dia 21 e 22 de novembro, estamos fazendo os Sadores do Brasil, que é um trabalho de posicionamentos complexos, que a gente vai levar toda a cadeia do agronegócio para falar sobre marcas de valor do setor de alimentos. E a gente está desenvolvendo ainda, está em construção, a questão da viabilidade de um projeto de moda que está sendo ainda desenvolvido na Apex. Fizemos a feira de Cantão, vamos fazer em 2013, e a Cial em maio de 2013 também. Nós temos, e por último, as empresas que têm a questão da estratégia de internacionalização. Nós fizemos uma parceria com a Fundação Dom Cabral na questão da preparação de empresas de alto nível para a questão do posicionamento em nível internacional. Empresas que querem se internacionalizar e não sabem como. E essa proposta de valor do Intercom, que é o programa que vocês podem ter acesso, ele tem como base trabalhar conceitos de internacionalização para presidentes executivos de empresas, o processo de internacionalização. Nós desenvolvemos uma simulação de ambiente internacional através de um jogo de internacionalização. É fascinante, porque quem tem participado tem visto que a gente coloca o empresário para jogar esse jogo, mas para ver a decisão estratégica dele que leva em consideração qual que é a produção, qual que é a tecnologia envolvida, qual que é a marca, qual que é os talentos envolvidos numa operação de internacionalização. E por último, a gente tem dado apoio técnico para o processo de internacionalização. Após esse curso, a equipe de internacionalização da Apex visita as empresas para fazer um diagnóstico se a empresa está pronta ou não para fazer um trabalho de internacionalização.
A próxima turma, a gente está finalizando uma turma agora, fica em 21 e 22 de março de 2013, que a gente vai estar lançando. Caso os senhores tenham interesse, você que está vendo pela internet, manda um e-mail, a gente manda informações adicionais. E por último, o suporte individual para empresas na China. Nós temos uma parceria com o Ministério das Relações Exteriores, através do apoio do setor de promoção comercial da Embaixada Brasileira na China e o consulado em Xangai. Tem sido parceiros incondicionais da Apex no contato com os empresários, naquilo que for possível. E também nós temos o nosso centro de negócios em Pequim, que tem recebido questão de estudos de inteligência, com contatos de negócio, e o nosso executivo César vai estar falando do serviço da Apex há pouco, para vocês conhecerem a nossa oferta naquele país. Mais tarde eu vou passar bem rapidamente sobre isso. Tanto as pessoas locais como o pessoal da internet, você tem uma ficha de interesse na sua pasta e você pode estar falando, olha, eu quero ter um atendimento sobre informação estratégica, quero conhecer mais sobre os canais de negócio, quero saber sobre apoio e internacionalização. Coloque na sua pasta, a parte da manhã, a parte da tarde a gente vai ter o atendimento para vocês e aqueles que estão pela internet, olha, eu quero saber mais sobre aquele produto, Juarez, que você nos apresentou. E você faz essa inscrição, nós vamos ter o atendimento local hoje na parte da tarde e caso não seja possível, mande para nós um e-mail através dessa ficha que tem aí, o pessoal da internet manda o seu e-mail, nós vamos localizar e dar todo o atendimento nos próximos 2, 3 meses para atender a sua demanda. Só um minutinho, tá? Também continua, essas palestras vão ficar no webcast disponíveis nesse site aí, apex.isat.com.br, e também hoje as palestras vão estar nesse hot site. E também os contatos da Apex Brasil, caso vocês tenham alguma dificuldade de atendimento, apexbrasil.com.br, pelo e-mail também, e o nosso telefone 34260202.